A próxima década vai ser desafiadora, pelo menos para quem não está entendendo o que está acontecendo, para quem não se preparar para a espiral da morte, das dívidas, exatamente. Vários economistas, grandes nomes aí do mercado estão dando esse alerta e a gente vai falar sobre isso durante esse vídeo. Para você não perder nada, é só ficar comigo até o final. Já deixa aquele like caprichado, compartilha para geral aí, seu capitalista, aqui na Taleb. O Taleb, pessoal, é um dos grandes nomes que eu me inspiro, um dos grandes professores que eu me inspiro para, por exemplo, fazer o Clube dos Capitalistas, que é o meu curso, e justamente aquela estratégia da carteira antifrágil, né? Então, muito legal vocês estudarem aí o Taleb. E aí ele fala que os Estados Unidos enfrentam uma espiral da morte na dívida. Só que isso aqui, pessoal, não é para curto prazo, na minha opinião. Isso aqui é mais para médio prazo, para longo prazo, né? Lá depois de 2030. Então, é um movimento mais longo. E as proteções que você pode adquirir para não se lascar, porque muita gente vai se lascar quando essa treta estourar, porque vai ser o reset financeiro. Eu acredito que quando essa bolha da dívida global estourar, porque vários países vão junto com os Estados Unidos, vai ser aí o reset financeiro, que a gente já fez muitos vídeos aqui no canal, principalmente lá em 2022, né? E existem ativos para você se proteger, certo? E agora pode ser interessante você começar a montar posição nesses ativos. A gente vai falar sobre isso também durante esse vídeo. O Nassim Taleb acha que o déficit americano está crescendo a tal ponto que seria preciso um milagre, segundo ele, para reverter os danos. Então, o governo americano, assim como aqui no Brasil, está gastando mais do que arrecada, gerando então esses déficits, e isso aqui não é sustentável. Enquanto tivermos o Congresso estendendo o limite da dívida, diz aqui o Taleb, e fazendo acordos porque eles estão com medo das consequências de fazer a coisa certa, vamos acabar tendo uma espiral de dívida. Sim, político gosta de gastar o seu dinheiro. Você trabalhador, você empresário, você produz. É você que produz. O Estado nada produz. O Estado te parasita. Essa aqui é a grande verdade. O Estado é um parasita. E você que produz. E aí ele está falando que se os nossos representantes não fizerem a coisa certa, todo mundo vai pagar a conta, né? Então, as pessoas que apoiam políticos que falam que tem que gastar mesmo e tudo mais, a conta vai chegar. Só que é uma conta imoral, tá? Essa aqui é a minha opinião. As gerações passadas deixaram um presente, deixaram uma trolha para a minha geração e para as próximas desse tamanho aqui, ó. E cada vez mais, se a gente não fazer a coisa certa, isso vai aumentando. As gerações passadas deixaram uma dívida enorme. A gente vai mostrar dados e o tamanho dessa dívida aqui no Brasil e também lá fora, beleza? Vamos seguindo aqui então. Aí o Taleb fala que é uma espiral de dívida e uma espiral de dívida é como uma espiral da morte, né? Em algum momento isso aí vai estourar. E aí, como é que a gente se protege? Eu acredito que as criptos podem ser uma alternativa, o Bitcoin e também os metais, pessoal. Os metais já foram reserva de valor, ainda são, né? O ouro é uma reserva de valor, ouro e prata já foram moeda também. Depois aí criaram os bancos centrais, essa impressão de dinheiro toda, que a gente vai trazer vários indicadores durante esse vídeo. Mas, né, pessoal, para você que pensa para proteção aí mais para longo prazo, os metais físicos podem ser uma boa alternativa. E aí tem a Morgantes aí para você comprar prata física, né? Tem moedas de prata, certo? Para você aí guardar na sua casa. A Morgantes envia na sua casa, frete segurado, tá? Tem vários modelos de moedas lá no site da Morgantes. Essa aqui, inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu cunhei. Essa moeda aqui foi cunhada por mim, pessoal. Olha só que coisa linda aí. Aí você pode comprar a sua lá na Morgantes, tá? Tem as barras aqui também de prata. Essa aqui é a barrinha de 100 gramas. Tem vários tamanhos também lá na Morgantes. Todas aqui as de 100 gramas com certificado de pureza, né? 99,9% de pureza. Aqui o souvenirzinho para você ter na sua carteira, para você dar de presente, muito legal. De 1 grama, certificado também. Aqui a barrinha de 1 grama. Tem vários tamanhos lá no site. Lembrando que quanto mais quantidade você comprar, mais barato o grama vai ficar. E ainda, com o cupom Pelissaro, você garante 5% de desconto em todo o site, beleza? O link tá na descrição, confere lá, cara, lindo demais, tá? Os produtos da Morgantes também, da parte da joalheria. Todo o site, tá? Todo o site, tanto para as barras,
que é mais para investimento, moedas, tanto para a parte da joalheria, você vai ter 5% de desconto usando o cupom PELISSARO. Beleza? O link está na descrição. Eu acredito que a prata, assim como os metais de maneira geral, são uma proteção para a questão da inflação, né? Então, principalmente falando para longo prazo, a gente não sabe se no reset financeiro, aqueles contratos de prata, já tem vários vídeos, eu vou deixar na descrição, que estão alavancados, eles vão dar conta de segurar o barco, né? Então a gente não sabe se realmente toda a prata que a gente está comprando ela existe. Então pensando mais para longo prazo, pensando para proteção, metal físico é uma boa alternativa, assim como as criptomoedas. Até foi aqui, tá aqui a minha carteira. Assim como as criptomoedas só são suas quando estão na sua carteira, os metais só são seus quando estão na sua custódia. Beleza, pessoal? Então tá feito aí o convite. Vamos passar agora em alguns gráficos aqui para aprofundar o tema, né? Agora que a gente já falou dos metais aqui. Falando de Brasil primeiramente, pessoal, tá aí o orçamento federal de 2022, certo? Tem esse gráfico muito legal para ilustrar justamente o que eu estava falando anteriormente, da herança maldita que a gente está deixando para as próximas gerações e que as gerações passadas deixaram para nós, né? Que é aqui justamente o endividamento. Vamos endividar para fazer o negócio acontecer, beleza. Só que essa conta, ela tem que ser paga, né? E aí, hoje, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, 46,3% do orçamento, do que você paga de imposto, é destinado para pagar o custo da dívida. E isso aí cada vez vai aumentando, né? Então isso é um problema, pessoal. 1,8 trilhão aí para pagar o custo da dívida. E ainda existem pessoas, ainda existem políticos que falam que a melhor solução é você se endividar, né? Você fazer dívida. Só que às vezes você destina para lugares onde não deveriam ser destinados esse dinheiro, né? O Estado é ineficiente para fazer essa gestão. E se não bastasse 46% do orçamento federal ir para pagar dívida, juros e amortização da dívida, você também tem aqui 20% indo para a Previdência Social, que é a maior pirâmide que existe na história, né? A Previdência Social, todo mundo sabe que é a maior pirâmide que existe, e talvez eu aí nos meus 26 anos, eu com 26 anos não vou conseguir provavelmente me aposentar lá nos 65, né? Aí todo mundo fala de igualdade, mas mulher se aposenta com 60, homem com 65. Aí é uma igualdade. Igualdade quando convém, né? Não vamos entrar nesse assunto aí. Mas então vamos lá. Será que eu vou conseguir me aposentar com 65 anos? Provavelmente não, porque até lá vai ocorrer outra reforma previdenciária. Por isso que é importante a gente ter aí os nossos investimentos, né? Não depender da Previdência, porque hoje ela já é deficitária e cada vez vai ficar mais deficitária, até porque a população está envelhecendo, então tem toda aquela questão da pirâmide que a gente já falou em vídeos passados, né? Que ela está se invertendo, então tem menos pessoas trabalhando. Existe uma esperança aí na questão do avanço da tecnologia, na questão da inteligência artificial, que vai produzir mais, né? E não exigir tanta mão de obra jovem. Mas aí é cenas para os próximos capítulos. A gente sabe hoje que a Previdência aqui é deficitária e cada vez mais as pessoas vivendo mais. É importante a gente ter aí os investimentos para não depender 100% aí da pirâmide. Falamos de Brasil, agora vamos falar de Estados Unidos, tá, pessoal? Falando de Estados Unidos aqui, porque a bucha também tá bem complicada por lá. Olha só isso aqui, seus capitalistas. Essa aí é a dívida americana. Tá? Essa aí é a dívida americana. Você percebe aqui que o negócio não é muito sustentável. E perceba que a coisa começa a se complicar lá depois da década de 70. O que aconteceu depois da década de 70, pessoal? Olha lá o que eu falo dos metais. Olha o que eu falo dos metais para você, tá? Eu acredito que a prata vai ser muito mais explosiva do que o ouro no próximo ciclo, tá? Mas o ouro também tende a entregar muita valorização. Mas o que aconteceu aqui? O fim do padrão ouro, né? Então aqui eles acabam com o lastro do dólar nos metais, no ouro, acabam com o lastro do dólar na década de 70. E o que acontece depois disso? Uma explosão da dívida nacional. Aqui a gente teve um bônus demográfico também, né? Aqui a gente teve um bônus demográfico também, China crescendo. Só que agora esse bônus demográfico tende a acabar. E aí, o que vai acontecer? Inflação? O dólar vai perder valor? Então é interessante a gente observar isso aí, pessoal. Depois da década de 70, então por que eu falo que os metais são reserva de valor?
Você pega o preço do ouro, o preço da prata da década de 70 para cá, ele explodiu. Por que que explodiu? Porque o dólar começou a perder valor. Essa que é a grande jogada. O dólar perdeu valor, não é o ouro e a prata que se valorizaram, é o dólar que está indo pro pau, né? E aí, você percebe então o aumento dessa dívida que começa a ficar insustentável, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, lá em 1960, ó, tá vendo o mouse bem aqui, ó, em cima da minha cabeça aqui, ó, lá na década de 60, a dívida correspondia a 53% do PIB. Em tempos de guerra, se você pegar o gráfico mais longo, você vai ver que a dívida sobe, né? 1980, 34% do PIB era a dívida americana, anos 2000, 59%, e agora a dívida americana representa 122% do PIB. Então, precisaria aí, sem o governo gastar nada, os Estados Unidos ficar mais de um ano produzindo só para pagar o custo da dívida, sem gastar nada, né? Então, realmente, a conta começa a não fechar, certo, pessoal? E aí, quem sabe o mundo vai se encaminhando para um Great Reset. Não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. E aí, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Será que você ter moeda estatal vai ser uma boa? Será que você ter reais na sua carteira, será que você ter dólares na sua carteira vai ser boa quando isso aqui colapsar? Isso aqui a gente estava mais para longo prazo, tá, pessoal? Não é curto prazo, não. Isso aqui é mais para frente. Mas você que está entendendo o movimento que está acontecendo, você pode começar a se preparar e se beneficiar lá para frente, por ter tomado as decisões corretas, por ter plantado, né? Por ter se protegido e blindado, né, pessoal? Para fechar aqui o vídeo, crise mundial da dívida pública vai estourar em breve, alertam economistas. A dívida mundial chegou a um nível insustentável e pode provocar uma crise sem precedentes na próxima década, segundo o economista Arthur Laffer, presidente da Laffer Tengler Investments. Eu concordo que vai ser mais para frente, mais para a próxima década, né? Ele afirmou em entrevista à CNBC que a dívida dos países ricos e emergentes cresceu 100 trilhões de dólares em relação à década passada, representando 336% do produto interno bruto do PIB global, pessoal. 100 trilhões de dólares, é dinheiro pra caramba. Os próximos 10 anos serão a década da dívida. A dívida global está no limite e isso vai acabar mal, disse Laffer. De acordo com o relatório do Institute of International Finance, a relação dívida-PIB era, em média, de 110% para as economias avançadas e 35% para as emergentes em 2012. No último trimestre de 2022, estava em 334. Olha só a explosão, né, pessoal? Principalmente por conta dos gastos ali com o que aconteceu no vírus, né? Ele disse que os países que conseguirem ajustar suas contas públicas poderão atrair mais recursos humanos, financeiros e produtivos, enquanto os que não conseguirem poderão perder competitividade, receita e até mesmo quebrar. Por isso que é importante você ter aí responsabilidade fiscal. Por isso que o Brasil tem todo o potencial do mundo para ser a bola da vez na próxima década, pessoal. Nessa década, mas precisa de responsabilidade fiscal, né? Precisa respeitar a segurança jurídica para atrair pessoas para cá. É o que a gente fala aqui, pessoal. Será que esse governo tem feito isso? Essa aí eu deixo com vocês. Será que esse governo tem respeitado aí o fiscal? Tem trabalhado para não ter déficits? Para não explorar o empresário e atrair empresários para cá? Será que esse governo tem trabalhado para isso? Deixa os comentários aqui para ouvir a opinião de vocês. Alguns dos maiores países que não enfrentam seus problemas de dívida vão definhar fiscalmente, afirmou Laffer, acrescentando que algumas economias emergentes podem falir. O ecossistema, o economista ressaltou que o envelhecimento da população nos países desenvolvidos e a escassez de mão de obra tornarão o pagamento da dívida ainda mais difícil. Existem duas formas principais de resolver esse problema: aumentar a arrecadação ou fazer o PIB crescer mais do que a dívida. Só que aí que está a grande jogada. Como que o PIB vai crescer mais do que a dívida?
se a população não está mais crescendo como crescia há um tempo atrás. A gente está chegando num platô, certo? Do crescimento populacional, do bônus populacional. Então, como que esse PIB vai crescer mais do que a dívida? Hoje, para os negócios se manterem, é a base de dívida. É a bolha da dívida, né? Então, realmente é complicado. Aumentar a arrecadação como, né? Se vai pisar mais nos empresários, aí as pessoas vão parar de produzir, simplesmente. Ou vão começar a sonegar, vão dar algum jeito. O negócio aqui que ele não colocou é cortar gastos, certo? É cortar gastos também. Que é coisa que a gente não vê governo fazendo isso, né? É muito difícil. E as pessoas sendo os próprios presidentes. Então precisa haver uma mudança cultural também. Para o cara entender que ele não pode contar 100% com o governo. Ele tem que também fazer o colchão ali, o pé de meia dele e dar o giro dele, né? Então é bem complicado. A autorresponsabilidade não é algo muito popular, né? As pessoas gostam de terceirizar para os outros as tretas. Elas não gostam de assumir a responsabilidade. Então é algo bem complicado. O que a gente pode fazer, nós capitalistas malvadões? A gente pode investir, né? Investir, se proteger, entender como se proteger. Eu acredito que os metais vão ser uma alternativa, as criptomoedas, Bitcoin vão ser uma alternativa também. Diversificar, né? A gente não sabe, boas empresas, aquela coisa toda, é uma boa alternativa aí, pensando para essa treta, né, pessoal? A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para geral, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Forte abraço aí, seu capitalista. Tchau, tchau.